Iniciativa 221, o histórico sobre o pensamento abortista. A partir de hoje nós vamos apresentar uma série de vídeos para que nós possamos então nos situar nesse ponto da história do desenvolvimento do pensamento abortista. A que ponto a nossa sociedade chegou na ação e reação com tudo que tem sido imposto por correntes de pensamento que têm forçado esta ideia no seio da nossa sociedade. Pedimos a você que inscreva-se no canal, curta esse vídeo e também os demais vídeos publicados aqui nessa nossa playlist, compartilhe com seus contatos. Hoje, introduzindo este histórico, nós vamos entender, descobrir quais são as fases desse histórico do desenvolvimento do pensamento abortista. A partir do século XIX, foi que a questão do aborto ganhou proporções públicas e internacionais, podendo o histórico do aborto no mundo ser dividido em 4 diferentes fases, e nós vamos, uma por uma, citá-las, cada qual em seu vídeo específico, para podermos ter mais facilidade de entendê-las e também de divulgá-las. Primeira fase, a fase do controle de nascimentos, a ideia do controle de nascimentos ou o argumento do controle de nascimentos a partir do fim do século XIX. Depois, a segunda ideia que levou a corrente abortista adiante foram os estudos demográficos de 1920 a 1960. Nós vemos muito bem essas duas fases descritas no livro que nós indicamos aqui como referência bibliográfica, chamado Libido Dominandi, do Michael Jones. Terceira fase, a fase do planejamento familiar, quando o principal argumento das correntes abortistas era o planejamento familiar, toda aquela ideia de superpopulação, de escassez de recursos e de alimentos, que nós já vimos algumas vezes aqui nos nossos vídeos. E por último, a fase atual em que nós nos encontramos, que é o principal argumento que nós ouvimos, tratando o aborto como se fosse um direito sexual e reprodutivo. Começou na década de 90 até os dias atuais. Você pode perceber que, apesar de os argumentos se empilharem numa evolução, todos eles ainda são usados, porque no intuito de convencer o maior número de pessoas, usa-se a ferramenta de acumular argumentos, uma enxurrada de argumentos e que acaba deixando aqueles que estiverem mais desavisados, então, sem palavras, sem reação, sem resposta. Por isso, a partir de hoje, em nossos vídeos, vamos acompanhar cada uma dessas fases para entendermos como elas foram sendo construídas, como foi a resposta da sociedade a cada uma delas e por que então elas foram superadas ou agregadas a outros argumentos para continuar permitindo a evolução e também o maior alcance da ideia do aborto. Esse é o nosso vídeo número 221. Repito mais uma vez aqui para você. Ajude-nos curtindo, compartilhando esse vídeo e também inscrevendo-se no canal. Um grande abraço a você, fique com Deus e até breve.